Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tudo bem contigo? Então a gente está aqui, nessa série de devocionais, Sinais do Fim. Deixa eu voltar aqui para você ver. Sinais do Fim, é isso aí. Então vamos lá. A gente estava falando, com base em Colossenses 2, 8, a respeito dessa questão de Paulo está dizendo: não permita que ninguém estrague a fé de vocês com filosofias humanas, com ideias erradas, pensamentos humanos. E aí eu falei com você, muitas vezes o engano, essa questão do engano, que é uma marca, um sinal do fim dos tempos, que nos leva a uma outra grande marca, que é a apostasia. Então deixa eu te explicar aqui. Estou falando que nesse fim dos tempos, assim como vai haver uma grande salvação, vai também haver, queridos, uma grande apostasia. Pessoas vão abandonar o evangelho, abandonar a fé. Mas eu tenho te falado, não é uma apostasia assim de negar a Cristo em si, mas uma apostasia de querer viver o evangelho da sua maneira, do seu próprio jeito, da sua maneira de pensar. Sabe? Através do engano que Satanás promove, até mesmo dentro da igreja. Sabe? Então, é a gente que tem que tomar cuidado com isso. Nesse mesmo contexto de Mateus ali 24, chega um momento que Paulo diz assim, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Está lá escrito, dá uma lida lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí é uma marca do fim dos tempos. E eu te falei, que o engano ele vem através de uma maneira errada de pensar. Já te dei alguns exemplos aqui. Então, muita gente, quer ver outro campo? Já falei de perdão. Mas também questão de você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Hoje em dia tem muitos pensamentos a respeito disso, muita gente levantando situações onde a gente considera mais o que as pessoas falam do que a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, eu estou dentro da igreja, mas essa parte aqui não, porque não, isso aqui eu não acredito, eu não creio muito e tal. Então já é uma apostasia. Quando eu abro mão de viver a palavra de Deus, é apostasia em qualquer área. Você está entendendo? Então, muitas vezes faz sentido racional, mas não tem nada a ver com a verdade que há em Cristo Jesus. Se você for conversar com as pessoas, aquilo que elas têm a dizer fazem todo sentido. Até mesmo numa questão de regras, que até mesmo dentro de igrejas são estabelecidas. Não, aqui tem que ser assim, assim, por causa disso e disso. Faz todo sentido. Tem até lógica, mas é verdade? Tá com base na palavra? Aí é outra história. Regras humanas não têm poder para transformar a vida de pessoas. A palavra de Deus tem. Então os homens criam regras para tentar dar uma ajudinha à palavra de Deus e tal, mas não funciona. É o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 2, ainda no capítulo 2, agora lá no verso 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade até mesmo com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então você coloca um montão de regra em cima da pessoa, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado e tal, a pessoa até cumpre, mas lá dentro dela os impulsos da carne estão cheios de desejos. Quando Jesus falou que até mesmo na questão do adultério, se você atentou, desejou, já adulterou. Então o que tem que mudar é o meu interior, não é o exterior. A mudança exterior é consequência de uma mudança interior. Não tem valor algum. Então é o que eu coloquei aqui, Pensamentos humanos não têm poder para produzir a verdadeira vida. Não tem, as pessoas estão presas a isso. Uma maneira errada de pensar, que já é a apostasia em atividade em decorrência de um engano que foi levantado. Cara, quantas correntes teológicas aí se levantam? Quantas situações aí se levantam? Por exemplo, questão de escatologia, a vinda de Jesus, a gente até está falando um pouquinho disso aqui. Tem mais de 5 vertentes que falam a respeito disso de maneira diferente. Olha quantas portas, porque só uma é verdadeira. Então olha quantas portas de engano tem aberto. E muita gente entrando por diversas portas dessa daí.
que Jesus vai arrebatar a sua igreja, tribulação, e vai passar pela tribulação e não vai passar, e tal, não sei o quê. Tem várias vertentes dessa daí, mas só uma é verdadeira. Então tem 5, 6 portas de engano aí abertas aí, em relação a esse assunto. Temos que tomar cuidado, queridos. No final dos tempos isso vai aumentar cada vez mais. Eu e você precisamos estar atentos a isso, viver em união vital com Deus, criar raiz nele, conhecer a Cristo, conhecer a palavra, comunhão com Deus. O antídoto para tudo isso é comunhão com Deus, para conhecer a Deus cada vez mais, para não ser enganado. O próprio Espírito Santo, ele abre um baita de um alerta aqui no nosso interior. Não é isso, vai te dizer. E você não será enganado. Tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, deixa teu like, teu comentário. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.